Hoje nós temos uma palavra bem gostosa para o nosso coração e Deus vai entregar ela aqui para nós e nós vamos sair daqui muito alegres. Amém? Deixa eu fazer uma perguntinha. Quantos aqui acham que é importante você ter um amigo? Quantos aqui acham que é importante? Amém. Quantos aqui acham que é melhor ter um amigo do que grandes amizades apenas? Amém. Qual é a diferença de ter um amigo e ter conhecidos? Conhecido você é de muita gente e você conhece também muitas pessoas. Agora, amigos, você pode ter poucos ou muitos, mas o que importa é que mesmo que você tenha poucos, eles sejam amigos de verdade. Porque o conhecido, quando ouve falar de você, se ele estiver perto, por exemplo, de um acidente que aconteceu, ele fala: eu conheço essa pessoa. Ele até vai fazer alguma coisa por você, mais do que qualquer outra pessoa, porque ele te conhece. Agora, o amigo é aquele que vai e ele resolve, e ele te acolhe, e ele te acode. Amém? O amigo. Porque o amigo, irmãos, é aquele que está sempre interessado em fazer alguma coisa por nós. O amigo é aquele que, quando ele pode estar próximo, então, é melhor ainda. Porque se o amigo está próximo e vê que a gente está ali com uma situação que precisa de ajuda, ele estende a mão, porque ele está próximo. E hoje eu quero falar, irmãos, que o Espírito Santo de Deus é o nosso melhor amigo. O Espírito Santo é amigo de verdade. Embora muitas vezes as pessoas dizem: eu conheço o Espírito Santo. Ok, conhecer é uma coisa, você também tem conhecidos. Mas, irmãos, eu quero que hoje você sinta que o Espírito Santo não quer ser apenas um conhecido. Eu quero que você saiba que o Espírito Santo foi mandado por Jesus para ser o nosso melhor amigo. Amém, queridos? O melhor amigo. Então a nossa mensagem hoje é sobre essa palavra: o Espírito Santo é meu amigo. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16 e 17, Jesus faz um pedido ao Pai, dizendo assim: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Eu coloquei alguns grifos aqui para chamar a sua atenção. Ele é conselheiro, esse amigo te aconselha, ele está sempre conosco, não descuida, não tem outras coisas para fazer, e a coisa aconteceu com você e de repente você precisava e não estava. Não, ele está sempre com você. E outro detalhe, que o mundo não pode recebê-lo. Por quê? Porque ele não foi mandado ao mundo no sentido de aquelas pessoas que apenas sabem que Deus existe, não negam, e às vezes reconhecem e sabem até com respeito que Deus é todo poderoso, Deus é o Senhor da bênção. Essas são pessoas que eu admiro, porque respeitam pelo menos que existe um Deus no céu. Mas essas pessoas, aqui o texto está dizendo, fazem parte de um mundo que não tem intimidade com Deus, a ponto de ter acreditado que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para ser o Deus do céu descendo à terra, se tornando homem para nos ligar a Deus no céu. Então, quando você entende que Jesus Cristo é esse elo de ligação, você o recebe, você começa a segui-lo, você começa a ser discipulado pelo Espírito Santo que Ele mandou para que nós, os que somos dele, possamos ser ajudados por esse grande amigo, Espírito Santo. Então, irmão, você pode
ter contato, ter ajuda, porque você já tem esse grande amigo em você. Amém, queridos? Agora, olha que interessante, que Jesus está falando com os discípulos, enquanto ele ainda está na terra, que ele haveria de chegar no céu, e a primeira coisa que ele ia falar com o Pai é: agora que eu subi, pode mandar o Espírito ficar com eles lá, porque eu prometi que ele viria. Mas olha só, esse pedido de Jesus tem um fundamento lá no Velho Testamento, quando Joel, o profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que nós vamos ler juntos aí, ele disse assim, Deus disse através dele: depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Deus está dizendo de um novo tempo que chegaria. Deus diz, eu vou fazer um novo acordo com o ser humano através do meu filho Jesus, e eu vou mandar o meu Espírito para estar sempre com essas pessoas. E aí, irmãos, Jesus pega e avisa: olha, e quando eu chegar, eu vou pedir e o Pai vai mandar aquilo que vocês estão esperando, porque o profeta disse que Deus faria. Eu também, agora eu reforço isso que o profeta disse e digo para vocês: ele vai vir mesmo. E quando Jesus chega ao céu, ele diz que mandaria, e no dia de Pentecostes, nós vamos ler Atos capítulo 2, verso 17, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é enviado, Jesus cumpre a promessa, a esperança das pessoas se torna uma realidade, e quando o Espírito chega, irmãos, faz um barulho, faz uma agitação, e as pessoas começam a perceber a diferença que tinha naquela reunião, que antes do Espírito chegar, era uma reunião onde Deus estava sendo adorado, Deus estava sendo louvado, ali tinha a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada, mas quando chegou o Espírito Santo, houve algo que nunca tinha acontecido. Houve como que um vento impetuoso, e as pessoas receberam dentro de si uma alegria que elas nunca tinham sentido antes. Elas receberam uma coragem, uma ousadia de falar no nome de Jesus, que naquele momento era proibido, porque fazia 40 dias que ele tinha sido crucificado, para ver se acabavam com a fama dele, com o nome dele, com a adoração a ele. Os religiosos mandaram matá-lo, enterrá-lo e acabar com isso. Mas de repente, aqueles discípulos de Jesus estavam falando dele assim, com uma naturalidade, com uma intimidade, com um gozo, com uma alegria, que todo mundo ficou assustado. Cara, você era bem comportado, você está pulando, você está dando berros agora, glória a Deus, glória a Jesus. Irmãos, começaram a orar em outras línguas, gente que não sabia, mal sabia a língua nativa, né? Era nós somos, nós fui, nós vai. De repente, irmãos, orando e glorificando a Deus com uma alegria que brilhava nos olhos, numa língua que ninguém entendia, mas tinha um grupinho no meio deles que eram de outras nacionalidades e que estavam ali naquela festa de Pentecostes, que começaram a ouvir aqueles discípulos que estavam falando e ninguém entendia. Eles começaram a entender que aquelas palavras eram de glorificação a Jesus, na língua dele, que ele nunca imaginava que aqueles simples discípulos pudessem fazer esse trabalho. Eles não aprenderam essa língua com Jesus, mas o Espírito Santo veio e trouxe essa nova língua, essa nova alegria, esse novo gozo no coração deles. E aí, irmãos, houve uma confusão, porque o pessoal queria entender. Escuta, um negócio que nunca aconteceu, você precisa de uma explicação, não precisa? As nossas reuniões sempre foram assim, de repente hoje saiu do trilho aqui. O que aconteceu? O apóstolo Pedro pega a palavra, Atos capítulo 2, e diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ele está citando a palavra, a promessa de Joel. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. O que ele está dizendo? Olha, Jesus cumpriu a promessa que foi feita por Deus através da boca do profeta Joel.
Então, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa: o Espírito Santo não é uma invenção nossa, não é uma coisa que nós estamos querendo que você busque só para ser diferente dos outros. Não, o Espírito Santo é algo que já está, presta atenção, já está dentro de todos aqueles que se tornaram filhos de Deus. Ele já está em você. Dá uma glória a Deus. Fala assim: bom dia, Espírito Santo, bem-vindo na minha vida. Irmãos, esse é um bom conselho que eu te dou de toda manhã. Fala: bom dia, Espírito Santo, vamos para mais um dia, e eu quero que o Senhor me oriente, eu quero que o Senhor me dirija, porque Ele foi mandado para ser seu amigo, de todos os momentos, todas as horas, bem perto, e não só conhecido seu, amém? Então, a intimidade com o Espírito Santo é que vai determinar a liberdade que Ele vai ter de fazer com você algumas coisas, porque o Espírito não veio nos violentar, Ele não veio nos tomar e você fica inconsciente, fazendo bobagem, besteira, só para escandalizar os outros. Não é isso. O Espírito Santo, ele é uma alegria, ele é um gozo que entra no coração, e muitas vezes o nosso comportamento altera, mas não porque nós queremos ser o bonitão da balachita, porque nós estamos numa alegria tão grande que não tem como conter. Deus enche o vaso tanto que derrama, e quando derrama um vaso, irmão, molha o lugar onde está, concorda? Quando você tem só um pouquinho no fundo do vaso, tudo bem, está contido ali, não vai ter problema. Mas quando você começa a encher, você está num ambiente onde começamos a orar, começamos a adorar, alguém do lado já tem um pouco mais de intimidade, começa a orar em línguas do Espírito, e aquilo vai pegando em você. Chega uma hora, irmão, o que acontece? O teu amigo toma conta. Ele te enche de tanta alegria, porque você vai permitindo, de repente você é mais um que o vaso transbordou e está pulando de alegria, glória a Deus. Eu te pergunto, tem algum problema alguém cheio do Espírito fazer um pouquinho de barulho nesse ambiente? Mas a gente aguenta barulho de tanta coisa que você não tem como evitar. Agora, o Espírito Santo, às vezes, ele quer usar um de nós com aquela alegria gostosa. E observe que quando é o Espírito Santo, irmão, não é gritaria infernal, berração, é uma coisa que você sente que Deus está ali, você sente que ali tem a presença do Senhor, você sente que aquele coração é sincero e ele está sendo derramado com o óleo da unção, e não tem jeito, amém? Então, naquele dia de Pentecostes aconteceu isso. Todo mundo falou: mas esse povo veio para cá orar logo cedinho e já encheram a cara. Você falou: não, ninguém bebeu nada aqui não. É que Deus cumpriu a promessa, o Espírito Santo foi derramado, e esse é o resultado. Mas por causa daquele dia, nós temos certeza que Jesus cumpriu a promessa e que o Espírito Santo está conosco. Ok? Agora, se Ele está conosco, nós queremos ver aqui, eu vou falar 5 coisinhas para você perceber como que é importante o agir do Espírito Santo, que veio para ser amigo na nossa vida. Olha que interessante, o ponto número 1 diz que o Espírito Santo, ele cria uma nova vida em você. O Espírito Santo cria uma nova vida em você. O que é uma nova vida? Nova vida é regeneração. Regeneração. O que é regeneração? O que é gerar de novo, irmãos? O que é gerar de novo? Regeneração, o que é? É uma coisa que foi gerado e de repente começou tudo de novo. O Espírito Santo veio para falar para nós que as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Ou seja, você tem história de erro na tua vida? Eu também tenho, todo mundo tem. Mas quando nós aceitamos a Jesus, Deus diz assim: dos seus pecados eu não me lembro mais. Aleluia. Dos seus pecados eu não me lembro mais. Você é uma nova criatura. Você é alguém diferente, regenerado.
Então, irmãos, essa frase, nascer de novo, é uma frase que só faz sentido na Bíblia. Por quê? Porque um dia, irmãos, Jesus encontra com um religioso que foi procurá-lo, e Jesus teve que responder uma pergunta onde ele falou assim: Senhor, eu estou vendo uma coisa tão interessante no Senhor e nos seus discípulos. Eu estou vendo que existe um gozo, que existe uma alegria, que existe aí alguma coisa assim tão especial. O que eu poderia fazer para também sentir isso, para mim ter isso? E olha que ele foi de noite para Jesus, porque ele era autoridade religiosa. Ele deveria saber, ele conhecia a profecia de Joel. Mas ele, irmão, não teve vergonha de perguntar o que não sabe. Nós também temos que ser assim, sabe? Tem coisas que você não sabe, não tenha vergonha de admitir, vai atrás da informação, pega ela, usa ela e seja abençoado por ela. Nicodemos foi atrás de Jesus e olha como ele foi abençoado com essa informação. João capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz, vamos ler juntos. Jesus declarou para Nicodemos: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos diz: mas eu sou velho, né? E você conhece a história. Mas Jesus está dizendo, é no Espírito. Naqueles dias, irmãos, falar em nascer de novo no Espírito era novidade. Hoje você não estranha, porque a gente já falou isso de muitas e muitas vezes. Então nascer no Espírito é algo conhecido, né? Mas a pergunta é: você é nascido de novo? Essa é a questão. Se você é nascido de novo, você pode ver o reino de Deus, você pode sentir a presença do Espírito de Deus, você pode ser ajudado por esse amigo que foi mandado. Por quê? Porque ele veio para começar na nossa vida uma nova etapa, uma nova fase. Ele veio para trazer um novo sentido. Lá em Tito, o escritor diz assim no capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia. Então, irmãos, antes de me converter, eu era espiritualmente morto. Eu não tenho vergonha de dizer que antes de eu ter o meu encontro com Jesus, o meu momento com o Senhor, antes de eu fazer uma oração dizendo: Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que o Senhor pode perdoar os meus pecados, que eu me arrependo agora, eu confesso. Irmãos, antes de eu fazer essa oração, eu sei que eu era morto espiritual. Eu tinha um espírito, mas era meu, não era um espírito de Deus em mim. E Jesus veio para dizer o seguinte: nesse teu espírito humano, cheio de sabedoria humana, cheio de religiosidade humana, eu posso colocar o meu Espírito Santo e você vai ver que diferença entre antes e depois. Então, o regenerar significa colocar uma experiência dentro de você, que é uma novidade, mas é uma bênção e é uma coisa gostosa, porque agora eu sou espiritualmente uma nova criatura através de um novo nascimento. Amém? Então esse amigo Espírito Santo, ele veio para isso, para criar uma nova vida em você. Olha para o irmão do lado e fala assim: o Espírito que te deu essa nova vida em Cristo. No ponto 2, nós vamos ver que o Espírito Santo habita em nós, em você. A habitação do Espírito Santo no crente significa que Deus vem viver pessoalmente em nós. A habitação significa Deus vivendo dentro de nós. Agora, olha para esse irmão, irmãos, com muito temor, porque nesse irmão da sua frente ou do seu lado existe a habitação de Deus. Uau! Uau! Irmãos, isso pode parecer uma coisa pouca, mas não é não. Sabe o que é você, de repente, estar na presença do Filho do Rei? Do filho do juiz, do filho do delegado, do filho do presidente, do filho de uma autoridade, de um bambambam?
Você trata essa pessoa do mesmo jeito do que aquele filho do vizinho lá na rua que fica jogando bola, fazendo barulho, quebrando a vidraça? Não. Aquele você não quer nem ver. Agora, o filho da autoridade, você faz questão de ter amizade, faz questão de agradar, faz questão de ser simpático. Irmãos, olhe para o irmão do seu lado como filho do rei, porque o Espírito Santo de Deus está nele. O Espírito Santo é Deus dentro dele. Quando você for falar sobre algum irmão de fé, irmão, como diz alguns, dobra a língua. Presta atenção, lava a boca. Não critica, não condena, não fala mal, não levanta calúnia. Sabe, irmãos, porque é um filho que Deus ama. E sabe lá o que é isso? O juiz, o delegado, aquela autoridade ficar sabendo que você maltratou o filho dele. Irmãos, não é um bom começo, né? Não é um bom começo. Então, irmãos, se nós olharmos cada um para o outro irmão aqui e falar assim, cara, eu tenho que te respeitar, porque o Espírito Santo está em você. Porque a Bíblia assim o diz, não sou eu que estou falando. Irmãos, vamos ter um novo comportamento. Não. Eu estou dizendo para você, a Bíblia diz que dentro de cada um de nós tem um Espírito Santo. Então presta atenção quando você for fazer negócio com esse irmão, não fura o olho dele nos negócios. Quando você for cobrar alguma coisa, cobra o preço justo. Amém? Se você tiver que fazer algum favor, faça por irmão. Amém? Às vezes a gente faz favor para o estranho só porque tem interesse em outras coisas, né? E aí por irmão, não, o irmão vai pagar o preço justo. Tá bom, tá certo, o preço justo dá. Mas de repente, se você puder fazer alguma coisa pelo irmão, o pai vai agradecer, né? Porque às vezes o irmão precisa de um favorzinho a mais. Faz, que o pai te recompensa. Amém? Lá em 1 Coríntios 6,9, olha o apóstolo Paulo dando essa explicação. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Acaso não sabem? Fala assim, eu sei. Glória a Deus. Então por isso nós podemos entristecer o Espírito Santo, não podemos? Se você tem alguém que é amigo, não é porque é seu amigo que ele nunca vai ficar triste com você, porque de repente alguma coisa que a gente faz, querendo ou não querendo, a gente pode entristecer o amigo. Sim ou não? Alguém aqui já entristeceu um amigo sem querer? O que você faz depois? Você nem sabe o que fazer. Você arruma meios aí de se desculpar, né? Porque de repente você não queria, mas você produziu tristeza no coração dele. Como que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Tem um conselho aqui de Efésios 4,30, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Por que nós podemos entristecer? Quando nós resolvemos, irmão, fazer alguma coisa que é do nosso jeito, e não é do jeito que Ele está fazendo. Percebe que nós recebemos o Espírito para nos ajudar, e tudo que o Espírito Santo fizer com a nossa permissão, você pode não gostar, porque não era do jeito que você queria, mas se você está submisso ao Espírito, e sabe que o que Ele tem para você é sempre o melhor, você não entristece Ele, deixando Ele de um lado, fazendo do seu jeito. A Bíblia diz, não é para fazer assim. Aí você fala, mas eu vou fazer assim, porque depois a graça me perdoa. É claro que Deus sempre vai nos perdoar, um coração arrependido. Mas precisa entristecer o amigo? Precisa ser cabeça dura, teimoso? Precisa errar 1, 2, 3 vezes para saber que está errado? Não basta só acreditar que a palavra de Deus nos foi deixada avisando, não façam, porque o que você faz, Deus às vezes não vai interromper. Isso que eu acho perigoso. Tem certas coisas que eu gostaria que Deus pegasse na minha mão e me impedisse, sabe? De repente Deus, se eu tivesse que ir em algum lugar, Deus furasse os 4 pneus do carro que eu não pudesse trocar. Mas Ele não faz assim, Ele deixa, e a gente vai, e a gente faz. Só que depois vem as consequências. E aí?
Deus te abandona? Não, você é filho dele, o Espírito Santo está em você. Mas o que Deus vai fazer? Ele vai te ajudar, ele vai trocar os 4 pneus do seu carro, mas ele vai dizer para você: se não tivesse furado, você tinha ido no compromisso, você tinha desfrutado, você não tinha agora amargado com o prejuízo de 4 pneus rasgados. Não estou entendendo? Então Deus muitas vezes não nos impede de fazer algumas bobagens, segundo o nosso coração está certo que está certo, mas depois Ele nos ajuda a corrigir. Mas é tempo perdido, é choro que não precisava, é prejuízo financeiro que não precisava, é amizades feridas, é situações que você depois pendura na sua vida e tem que carregar para o resto da vida. Vocês não estão entendendo? Algumas coisas que a gente faz porque quer, não porque Deus permite, não porque Deus mandou, a gente faz porque Deus permite e a gente quer, e a gente carrega para o resto da vida. Aí cada vez que a gente vai orar, a gente fala a Deus, fala: eu te avisei, mas você não ouviu, agora eu estou te ajudando a carregar, tá? Está pesado? Tá, mas se tivesse tudo nas tuas costas, você não ia aguentar, mas uma parte está comigo aqui, eu também estou chorando com você, eu também estou sentindo que tantas coisas que eu queria ter te dado, eu não posso te dar agora, porque você estragou, fazendo do seu jeito. Então o conselho aqui, irmãos, antes que o mal cresça, corta-se a cabeça, não entristeça o Espírito Santo de Deus. Olha com muito amor para o irmão do lado, fala assim: vamos seguir esse conselho? Terceiro ponto, o Espírito Santo, ele declara que você é dele. Uau, isso não é gostoso? O Espírito Santo, ele declara: você é meu. Eu posso declarar: eu tenho o Espírito Santo, mas o Espírito Santo, irmãos, ele também quer dizer: eu tenho você, você é meu. E é gostoso quando a gente lê Efésios capítulo 1, versículo 13: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. O que é ser selado? O selo, irmãos, ele é uma coisa interessante, porque ele é uma espécie de marca de proprietário. Antigamente, não sei se ainda fazem isso por causa da defesa dos animais, os animais eram marcados com um ferro de fogo, Aquilo para nós acho que doía, para o animal também, não sei, mas hoje os protetores dos animais aí estão arrumando outro jeitinho, Fura a orelha e põe um chip, pendura lá e deixa lá, não precisa mais marcar com ferro. Mas o que era aquela marca de um ferro quente no animal? Qualquer pessoa que olhasse, falasse: esse animal já sei o dono. O animal saiu, misturou com outro, se perdeu, alguém achou, alguém vai dizer: esse animal é meu, prova. Dá uma olhada nas traseiras dele e tem a minha marca. E provava. Irmãos, o Espírito Santo é o selo que quando o Satanás com seus demônios vem por cima de você, você tem que escutar os demônios falar assim: ei, vai com calma, esse é filho do homem. Vai com calma, esse é filho de Deus. Você vai enganar ele, mas se o pai te der uma chibatada, se ele gritar o nome do pai, o pai vem aqui, nós não damos conta. Porque Satanás sabe que ele não deu conta de Jesus naquela cruz. O máximo que o diabo podia fazer era tirar a vida de Jesus, colocando ele num túmulo. O pai falou assim: põe no túmulo, mas ele não vai ficar no túmulo. Então, irmãos, esse que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, mandou o Espírito Santo para estar conosco, porque ele saiu do túmulo e para nos dar nova vida. E ele colocou o Espírito Santo dizendo para os diabos: olha, que fique bem claro que esse é meu, eu estou esperando a chegada dele no céu, por Covid ou sem Covid. Qualquer um de nós, irmão, de que partir, pode ter certeza, o céu está em festa. Na sua casa, na sua comunidade, vai ter gente chorando, saudade, papapá, você vai fazer falta, mas lá no céu a Bíblia diz: alegria, chegou mais um. Irmãos, eu estava conversando com uma irmãzinha sobre o marido dela que está aqui hoje, glória a Deus, que ele quase viu os anjos desenrolando o tapete vermelho, dizendo: bem-vindo.
né, irmão Célio? E hoje ele está aqui conosco. Quando ela me falava o resultado dos exames que os médicos falavam de glicemia, de colesterol e outras coisas, os próprios médicos falavam: isso aí está na cova. E aí eu até brincava, falei: os anjos já estão desenrolando o tapete, dizendo: você está chegando. Mas Deus falou: não, ele ainda tem uma missão na terra. Só vai vir para cá o dia que eu chamar. Não vai ser uma doença que vai mandar ele para cá, não. Então, irmãos, seja lá do que for, o dia que você foi, é porque Deus chamou. Não foi que a doença te matou, não. É que a gente precisa de uma desculpa. Você já percebeu que quando alguém morre, a primeira coisa que a gente fala: mas do quê? É só uma curiosidade nossa. Chegou o tempo, irmãos. Cada um de nós, uma hora, vai ouvir aquela musiquinha que faz tempo que não canta. Vem pra caixa você também. Vem pro céu você também. Quem quer ouvir? Quem quer ouvir? Só esses? Eu não vejo a hora de ouvir essa musiquinha. Vem pro céu você também. Quer ir pro céu, mas tem medo de morrer, né? Amém? Glória a Deus. Mas irmão, fica tranquilo, você tem um carimbo, você tem um selo. O dia que você morrer, irmão, não vai ter engano nenhum, não. A funerária vai te levar para o inferno. Não, a funerária do céu já vem te buscar. Porque você está marcado, você está no plano. Você está no plano funerário do céu. O dia que sair da terra, está reservado uma casa, uma mansão, um lugar aqui para ele, onde não tem mais dor, não tem mais medo, não tem mais cobrança, não tem mais nada. Tem só a alegria do céu. Aleluia. Irmãos, aqui na terra, às vezes a gente sente um pouquinho da alegria do céu, a gente fica imaginando como que seria o céu. Deus só manda, às vezes, um pouquinho dessa alegria para nós, né? Mas já está bom para a gente começar a sonhar com o céu. Sonha com o céu, irmãos, porque é maravilhoso. Lá em Romanos 8, 26 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa bem alto para você. Deus cuida daquilo que é dele. Amém? Deus cuida de você porque você é dele. Lembre-se sempre disso, principalmente nos momentos de tristeza, de perda, de dor. Lembre-se, Deus cuida de você porque você tem o selo da propriedade de Jesus, o Espírito Santo habitando em você. Deus não colocaria o Espírito dele santo naquilo que não é dele, porque o versículo que nós começamos a ler diz que o mundo não o recebe porque não o conhece. Você o conhece, você o recebeu, você é dele. Fica em paz, glória a Deus. Quarto ponto, vai até o 5. O Espírito Santo é a garantia das promessas de Deus. Garantia das promessas. Lá em Efésios capítulo 1, verso 13, está dizendo assim: e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Irmãos, saber que o Espírito Santo está em você, que ele é um selo, irmãos, isso é uma garantia. Quando surgir dúvidas, quando alguém te perguntar: se você morrer agora, você vai para o céu ou para o inferno? Você vai se lembrar: bom, eu tenho um selo aqui da marca de que eu sou de Deus, então, com certeza, você vai para o céu. Amém? Você tem o selo, irmão?
Deixa eu te falar uma coisa, tem gente que às vezes, por causa de um ensinamento meio incompleto, fica pensando que, eu não fui selado ainda porque eu não oro em línguas. Irmãos, orar em línguas é só um dom que o Espírito dá, é só um dom. Ele dá para uns e não dá para outros. Por que não dá para todos? Eu não sei. Eu só sei que o apóstolo Paulo diz: quem não tem pode pedir, que Deus pode ser que te dê. E se Ele te dá, se alegre, porque tem um propósito nisso. Mas se Ele não der, não tem importância. Ué, você não dá todos os brinquedos que os seus filhos querem. Alguns você dá, alguns não dá. Por que você não deu? Não sei. Deus é quem sabe. Então, irmãos, não é porque alguns aqui ainda não oram em línguas, embora a gente recomende que você ore, porque é uma coisa muito gostosa. Não é porque você ainda não recebeu que você não tem o selo. O selo é a presença do Espírito Santo colocada em você no dia que você nasceu de novo. Amém? Então, o Espírito Santo é aquele registro de nascimento do céu que está na tua mão, selado, garantido, que o cartório do céu, esse registro de nascimento está registrado no cartório do Pai. Você é filho dele, registrado, e ele espera a sua volta. Amém? Quinto ponto, aliás, tem mais um versículo de Coríntios. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Agora, o quinto e último ponto. O Espírito Santo, ele se relaciona com você como amigo. Olha só. Um relacionamento de Deus conosco como amigo. Eu sei, irmãos, que nós gostamos muito de falar: eu sou servo de Deus, eu sou um escravo do Senhor. Bonito, né? Isso daí só traduz uma coisa: que você está submisso, que você está tão contente com o Senhor, que você não se importa da posição de servo, de escravo. Amém, glória a Deus. Mas aqui, irmãos, diz que o Espírito Santo é nosso amigo. Amigo. Não tem nada a ver com esse relacionamento de patrão e empregado, de senhor e escravo. É amizade pura, verdadeira, bonita e fiel. Por causa dessa amizade, por causa desse relacionamento conosco como amigo, ele nos dá dons. Sabe o que é dar? É você não faz nada para merecer, mas recebe, dá. Então, nós não compramos os dons, nós não negociamos com Deus: olha, eu quero ter esse dom, então eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer jejum para ter esse dom. Não, eu vou fazer essa penitência para ter esse dom. Não, não é assim. É uma dádiva. O Espírito Santo olha para mim, olha para você, e Ele é que decide: eu vou te dar. Você não tem nem que perguntar por que Ele te deu. Você só deve desconfiar. Se Ele deu, é porque Ele tem um propósito. Amém, irmãos? Qual é o dom que você tem recebido de Deus? Não enterra ele, não. Jesus um dia quis ilustrar para os seus discípulos que quando você recebe algo de Deus, não é para enterrar. E aí ele conta aquela parábola que os irmãos já conhecem, de um senhor que chama os empregados e dá para eles uma porção de dinheiro para cada um, e um aplica, outro enterra, e depois quando ele volta, ele vem à prestação de contas, e os que aplicaram trouxeram aquilo com mais um rendimento, e o que enterrou, o Senhor diz: então, né? Agora você podia pelo menos ser aplicado no banco. Aí eu recebi o que é meu com juros. Mas você enterrou. Irmão, não enterra o seu talento. Eu quero dizer que para cada um de nós, o Espírito Santo distribui um dom. Você não recebeu o dom de ficar sentado numa cadeira uma vez por semana, num culto de domingo, só dando glória a Deus. Você não recebeu esse dom. Isso é uma bênção que você pode fazer. Mas o dom que você recebeu, irmãos, é durante a sua vida, seja de domingo, seja durante a semana, no lugar onde você está, Deus quer te usar para fazer alguma coisa para o reino dele crescer. Amém? Está claro isso? Dom é alguma coisa que Deus te dá para você ter uma facilidade, uma habilidade para fazer alguma coisa que é necessária
para que o reino de Deus cresça. Amém? 1 Coríntios capítulo 12, verso 7 diz que a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Observa esse detalhe: os dons que o Espírito dá são para um bem comum. Pelo Espírito, a um é dada palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, palavra de conhecimento, tem diferença uma coisa com a outra, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, conforme quer. Aleluia. Fala para o irmão: você não escolhe, é Deus que escolhe. Aleluia. Irmão, se fosse para escolher, a gente não acertaria, porque o critério de escolha muitas vezes é tão enganoso. Você às vezes escolhe um negócio por causa da cor, você depois vê que não deu certo, não combinou. Você escolhe por causa do tamanho, você vê que não ficou bom. Os critérios de escolha, irmão, são muito variados, são de pessoas para pessoas. Então, irmãos, Deus nos livrou desse negócio de escolher. Escolhe aí, o que você quer fazer? Não, você não escolhe o que você quer fazer. O Espírito Santo, irmãos, que habita em você, que selou você, ele já vai te encaminhando numa direção. É por isso que cada um de nós tem que estar inserido numa comunidade cristã, porque nessa comunidade cristã existem necessidades diversas. O Espírito dá dons, como diz a palavra, para um bem comum. Então o dom nunca é só para você se sentir bem fazendo. O dom é para outras pessoas serem abençoadas com o que você faz. Está claro isso, irmão? Quando você tem um dom dado por Deus e você o enterra, um dia você vai prestar contas. E não adianta você chegar e falar: mas se o senhor tivesse me dado outra coisa eu fazia, mas aquilo não. Ah, tá. Onde está escrito que eu que escolho? Os irmãos estão entendendo? Então, uma comunidade de irmãos que vivem em unidade, um corpo, irmãos, não é os membros tudo separado, é os membros juntos. É os membros todos recebendo um comando, para um propósito, uma função, tá? É andar para frente. Não adianta um membro querer andar para trás. Agora é a hora de andar para frente, andar para o lado. Então, o Espírito Santo coordena a vida da igreja e ele vai então distribuindo. Bom, o projeto de Deus para esse povo, para essa comunidade é isso. Aí ele vai capacitando um, capacitando o outro. Um toca, um canta, outro prega, outro dirige. Agora, irmãos, daqui a pouco nós vamos ter a unção dos líderes dos pequenos grupos. Sabe o que é isso? É Deus falando do coração de uns irmãos que vocês vão ver aqui na frente daqui a pouco, que eles foram chamados para abençoar outras pessoas com a experiência e amor que eles têm, porque Deus tem dado isso para eles. Quanta gente, irmãos, precisa ser dirigido porque ainda não sabe. E você recebe uma direção de Deus e tem que compartilhar isso com as pessoas, porque é o Espírito que distribui os dons, tá? Eu estou dizendo isso não para que você fique: então eu também quero ser. Não, você não tem que também quero ser. Se Deus está direcionando para ser, você será e a igreja reconhecerá. Mas se você está sendo chamado para ser e está resistindo ao Espírito, a Bíblia diz: não resistais ao Espírito. Isso não fica bom para você, não dá certo no fim das contas. Amém? Então, resistir ao Espírito é perigoso. Conheço pessoas que resistiram ao Espírito e Deus cantou aquela musiquinha da caixa para eles, né? Já que você não quer ajudar, vem para cá, vem desfrutar aqui. E foi. O Espírito, irmãos, produz frutos. Lá em Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito, o que é? Leia comigo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão, domínio próprio. Aleluia. Fala para o irmão, tem tido muito domínio próprio, irmão? É fruto do Espírito. Fruto, irmãos, é uma coisa que você pode cultivar. Não pode? Fruto é algo que o Espírito dá e você pode fazer ele crescer e ficar docinho ou ficar amargo. Fruto você pode influenciar nesse fruto. Então, amor, você pode crescer em amor? Claro que pode. Amém? Você pode crescer em paciência? Claro que pode. Deus vai te mandar algumas tribulações aí para você crescer em paciência. Aleluia. Ouvi poucos, glória a Deus. Mas se é o Espírito que dá, é porque a gente precisa. O Espírito Santo também nos dá poder para testemunhar. Poder para testemunhar. O que é testemunha? É quem conta o que viu. Testemunha é quem conta o que viu. Poder para testemunhar. O que é isso? Alguém aqui quer poder para testemunhar? Se você quer, Deus vai te fazer ver grandes coisas para você ter do que falar. Deus vai fazer grandes maravilhas na sua vida para você ter o que contar. Porque o poder de testemunhar é dado pelo Espírito. De repente, Deus precisa que num grupo pequeno, aquela noite você escute o testemunho de alguém que fala para você assim: olha, eu senti Deus cuidando disso. E de repente o Espírito Santo vai falar para você: está vendo? E você estava preocupado que o que está acontecendo com você não ia cuidar. Você ouviu o testemunho de alguém que eu fiz e ele contou para você? Vocês não estão entendendo como é maravilhoso esse negócio de reunir em pequenos grupos durante a semana, irmãos? Aqui, você não tem a oportunidade de testemunhar, um caso ou outro, quando é uma bênção muito grande, né? Que a gente dá a oportunidade, conta a bênção, irmão, vem aqui. Mas se todo mundo resolver testemunhar aqui, a gente não termina isso nosso. Mas lá no pequeno grupo, irmão, de repente, um que vai dar testemunho é a reunião da noite. É tudo que os outros precisavam ouvir, o testemunho. E é o Espírito que nos dá poder para testemunhar. Efésios capítulo 3, versículo 20 diz que: e agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que haja em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Lá em 2 Coríntios 12, 9 diz: pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? E eu queria concluir pedindo que os irmãos, por gentileza, fiquem de pé, para a gente encerrar esse momento, saindo daqui edificado com essa palavra sobre o Espírito Santo é o meu amigo, o seu amigo. Os irmãos que tocam, pode ficar, pode vir. Irmãos, como que eu posso iniciar e crescer na comunhão com o Espírito Santo? Olha essa pergunta. Como que eu posso iniciar e crescer na comunhão com o Espírito Santo? O que eu posso fazer? A gente sempre gosta de saber, né? Então, tá bom, mas e o que eu faço? Bom, o Espírito de Deus não quer ser um mero convidado na sua casa. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Se Ele habita em nós, amém? Ele habita em você, amém? Ele não quer ser só um convidado. Quando você convida alguém para entrar na sua casa, ele vai agir segundo os limites que você der para ele. Se você quiser, ele só vai ficar na sala sentadinho. Mas se você deixar, ele vai na cozinha pegar um copo d'água. Se você deixar, ele vai usar o teu banheiro. Se você deixar, ele vai lá no teu quintal. Você que sabe. Irmãos, para crescer nessa amizade, não trate o Espírito Santo apenas como um convidado, que você não vê a hora que vai embora para você ficar à vontade, porque esse negócio não está muito legal, não está muito confortável. Entenda que o Espírito Santo não larga de você. O Espírito Santo não larga de você. Isso é confortável? O Espírito Santo não larga de você. Feche seus olhos, imagina Ele aí com você agora. Ele não larga de você. Você pode ir para onde você quiser, Ele está junto. Ele é amigo, Ele é companheiro. Você está chorando,
Ele está chorando com você. Você está rindo, Ele está rindo com você. Você está com medo porque você precisa encontrar uma resposta, uma solução. Ele está pensando junto com você. Você precisa ir em algum lugar e se sente sozinho. Não, você tem uma companhia. O Espírito Santo está com você. Irmãos, Ele quer que você passe para Ele todas as funções, todos os papéis para o comando dEle. Ele quer que você honestamente admita todas as suas falhas, todas as suas cicatrizes, todos os seus pecados. Admite. Eu sei que Ele já sabe, mas tem hora que nós precisamos dizer: tá bom, Senhor, então eu admito, eu tenho essa falha. Ele fala: eu só precisava ouvir que você reconhece. Jesus falou que enviaria, irmãos, e Ele enviou. Agora, o que nós temos a fazer, lá em João 7, 37, versos 37 diz: no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, essa primeira palavra: reconheça a sua sede e creia em Jesus. Mas eu tenho uma segunda palavra aqui: arrependa-se dos seus pecados e receba o perdão de Deus. O que você faz para deixar Ele à vontade na sua vida? Arrepende dos seus pecados e receba o perdão de Deus. A terceira e última coisa: renda-se à comunhão do Espírito Santo. O que é se render? Irmão, se render é dizer: eu estou aqui, faça de mim segundo a sua vontade. Houve um momento, irmãos, que Maria, quando ouviu que ela estava grávida do Espírito Santo, ela se rendeu ao anjo que deu essa notícia. Ela não ficou desesperada, dizendo: mas como foi isso? E agora o que eu vou fazer? Ela falou: eis aqui a sua serva, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Irmãos, o Espírito Santo está esperando em alguns momentos a gente se render, dizendo: Senhor, eu não vou lutar mais contra, o Senhor quer que eu faça, eu já vou fazer logo. Marca a data e começa. Marca a data e começa. Amém? Renda-se à comunhão do Espírito Santo. Deixe Jesus ser o Senhor diariamente. Deixa que Jesus seja Senhor todos os dias. Amém? Agora eu vou pedir para você levantar a sua mão direita, e eu quero que você repita comigo uma palavra que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vai projetar para você acompanhar a leitura e declarar junto comigo. Vamos lá? Diga assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Já fui crucificado com Cristo e agora quem vive não sou mais eu, mas é Cristo vivendo através da minha vida. Continua: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar agradecendo a Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus, porque o Espírito Santo nos foi dado como um amigo, como um presente, como um parceiro, como um Deus habitando dentro de nós aqui na terra. Assim como Jesus, enquanto ficou na terra, era um Deus do céu habitando na terra, mas o Senhor subiu e o Espírito Santo desceu para que na terra, dentro de cada um de nós, o Senhor continue reinando, o Teu reino continue crescendo. Senhor, eu peço agora sobre a mente minha e de cada um dos meus irmãos, que venha esse santo entendimento: nós fazemos parte do reino de Deus,
porque Ele está em nós. Senhor, que nós possamos daqui para frente cuidar para que esse reino cresça, cuidar para que esse reino entre nos lugares onde Satanás acha que ele não vai entrar, mas nós entraremos. O reino de Deus é a luz que quando chega afasta as trevas. Pai, eu quero que cada um desses meus irmãos, filhos do Senhor, marcados com o Espírito Santo, seja uma luz nesta cidade, em todo lugar que eles trabalhem, em todo lugar que eles entrarem, tanto em suas casas, em seu trabalho ou em seu lazer. Pai, aonde um desses teus filhos, selados pelo teu Espírito, chegar, que acenda a luz do Senhor e afaste as trevas do inimigo. Eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus.